Boa noite, pessoal. Quem está falando é o Leonardo, do site Bola do Jogo. Junto comigo está o Guilherme Zago. E hoje a gente está, nessa noite, a gente está com uma presença especial, uma presença dourada aqui com a gente. Nosso querido eterno Marcel de Souza. Marcel, brigadíssimo pela presença de novo, como a gente estava falando nos bastidores. Obrigado por ter separado esse tempo para poder conversar aí com a gente. Boa noite. Boa noite, não precisa exagerar também, né? Sacanagem. Não, mas é verdade, cara. A gente, assim, eu não vou me inibir de ser um pouco tiete hoje, porque realmente... É verdade. Mas vocês têm quantos anos? Eu tenho 29 anos. Eu tenho 26, Marcelo. A gente não... São muito novinhos. A gente não viu o dilúvio, mas a gente pisou na lama. Mais ou menos isso. A gente é a geração que veio logo depois acho que do principal feito do basquete brasileiro, assim. Obviamente, a gente ainda tem algumas conquistas para vir, mas o basquete brasileiro sempre é lembrado pelo jogo de 87, né, do Pan-Americano, que você foi um dos protagonistas, né? Então, é sempre... Quando a gente está rasgando um pouquinho de seda, é porque tem motivo, né? Muito obrigado. Marcelo, você veio agora de uma temporada com o Esporte Clube Pinheiros, né? Que acho que é um dos clubes mais organizados que tem no Brasil, um dos que tem os projetos mais sérios em relação ao basquete, né? E teu ciclo no Pinheiros acabou se encerrando, né? E me parece que de novo você tá livre para assinar com outro clube, né? Hoje o Marcel ainda pensa em voltar para outro clube, de continuar nessa vida de técnico, ou é uma coisa que você quer dar um tempo por esse momento, assim? Olha, falar que eu não penso é mentira, né? Lógico que eu penso. Mas eu aprendi muito no Pinheiros. Uhum. Eu estava afastado do meio, o Pinheiros deu essa chance para mim. Uhum. Eu pude entender hoje com muito mais... porque entender do jogo é uma coisa meio... Você pode estar onde você quiser que você entende. Você vê jogo, você vai ao ginásio, mas entender o que está acontecendo com o basquete brasileiro, realmente em matéria de clubes, os meandros do basquete brasileiro, só trabalhando em quadra. Uhum. Legal. E eu tive essa felicidade. O Pinheiros, que é um clube que você já falou tudo, é um clube que melhor tem condições de treinamento, e onde eu poderia, teoricamente, ter exercido tudo aquilo que eu queria exercer, mas de alguma maneira eu não consegui. Então hoje eu vejo que, embora eu queira estar lá na quadra, tudo, eu vejo que isso é muito difícil, porque o basquete mudou muito. Não estou dizendo o jogo de basquete, né? Mas as pessoas que estão ali, jogadores, dirigentes, técnicos, está muito mudado, e uma coisa que me assusta, e eu não sei onde isso vai acabar. Eu falava antigamente de treinamento apropriado, e vejo que não é só isso o problema do basquete. Falta de treinamento apropriado, que eu chamo, né? Isso é uma grande coisa. Nós podemos até discutir isso aqui agora. Mas muitas coisas me assustaram, e eu acabei saindo do Pinheiros justamente porque eu não consegui realizar tudo aquilo que eu queria, e a temporada terminou e eu saí, né? Isso assim, é uma coisa que realmente falta para ser debatida, né? Porque você foi um cara que assim, acompanha o basquete brasileiro desde a parte... acho que assim, você chegou a pegar uma época que era uma coisa um pouco mais romântica, atravessou uma fase, sendo técnico, né, que o basquete brasileiro estava sofrendo uma decaída muito grande, né, o que é muito triste, porque a gente estava até conversando aí, o Gui, antes da entrevista, né, que a gente estava até vendo alguns projetos de filmes que tentam resgatar um pouco do orgulho, né, que o brasileiro tem pelo basquete, que acabou ficando perdido aí por má administração, má gestão, tanto dos clubes quanto da organização, e está voltando agora
onde o panorama do basquete ainda não está 100%, mas ele, assim, para os olhos do público está um pouco mais próspero do que era uns anos atrás, né? Que, por exemplo, a gente agora a gente vê a NBB se mexendo um pouco mais com alianças com a NBA, uma coisa um pouco mais profissional. Só que, obviamente, isso também tem lados ruins, né? Tudo que é 100% profissional não é muito legal, né? Tem que ter um pouco de romantismo, né? Acho que foi isso que faltou um pouco nessa tua passagem aí por parte das pessoas. Eu acho que não, porque na NBA é 100% profissional, é legal pra caramba. É verdade, Marcelo. Então, assim, o jogo de basquete é uma redundância, mas ele está na quadra. Uhum. Tá? Aqui no Brasil, principalmente, quem tem os melhores jogadores vai ganhar o campeonato. Uhum. Tá? Então aconteceu esse ano, o melhor time era o Flamengo desde o início. A hora que o Flamengo se acertou, não teve para ninguém. Né? Não é bem isso que eu queria falar. Eu falava muito, como eu disse, desse tipo de treinamento, de tudo. E eu estava no melhor lugar para fazer isso. Uhum. O Pinheiros tem um centro de treinamento para os 27 esportes olímpicos dele, que é excepcional. Eu cheguei lá no Pinheiros, a hora que eu conheci tudo, eu falei, eu tô aqui, é um clube é um centro de treinamento igual da NBA. Uhum. Sabe aquele centro de treinamento onde o Lakers treina, onde o Chicago treina, que são os que eu mais conheço, porque eu segui o Phil Jackson, né? Uhum. E o Berto Center. Uhum. É igualzinho. O Pinheiros tem aquilo lá. Se pegar o ginásio do Pinheiros e comparar com o Berto Center, você vai ver que se aquilo lá fosse só para basquete, seria o Berto Center. Se você for onde o pessoal faz a preparação física, a fisioterapia, igualzinho o Berto Center, igualzinho lá de Los Angeles, onde eles treinam. Só o vestiário que não é igual. Infelizmente, nós não temos nem espaço para mudar os ginásios para fazer um vestiário legal, né? E o que me assustou foi a mentalidade de jogadores e também dos dirigentes, das pessoas envolvidas ali, todos eles. Por quê? É uma coisa assim, como nós nos globalizamos, estava falando aí da entrada da NBA, que foi ano passado, tal, mas a NBA, isso a gente tem que ver num plano global, a NBA... para vocês terem uma ideia, na época romântica, vamos dizer assim, que vocês citaram aí, que eu era criança, teve uma vez que passaram um filme de uma final, um jogo final entre o Boston, que ainda jogava o Bill Russell, contra não sei que time, que eu não lembro. Esse filme foi feito aqui em Jundiaí, no Bolão, que é o nosso ginásio. Dentro da quadra, a tela foi montada e todo mundo ficou lá assistindo. Depois esse filme foi para Campinas, eu fui lá assistir também. Depois esse filme foi para São Paulo, eu fui lá assistir também. Daí nós passamos para a fase que, quando eu cresci, fui para a seleção brasileira, que eu fui para a seleção brasileira com 16 anos. Eu fui para Mundial, comecei para Mundial. Meu primeiro Mundial foi em Porto Rico em 74, o ano que eu ia fazer 18 anos, né? Fui jogar nos Estados Unidos. O que acontecia? A gente ia pro Pan-Americano para ver o que os americanos estavam fazendo, ia pro Mundial para ver o que os americanos e os jugoslavos estavam fazendo, para copiar. Porque não tinha esse contato, né? Você viajava, ia tudo, mas nos campeonatos oficiais é que você chegava lá e falava, nossa, estão fazendo giro só com uma mão, não troco de mão, a defesa é assim, essas coisas, né? Essa foi uma fase muito importante porque tinha intercâmbio ainda. O Brasil tinha acordos e mandava técnicos para equipes nos Estados Unidos, de universitários, alguns jogadores começaram a ir para a Europa, caso do Biratã, Europa, depois o Marquinhos foi, depois eu fui. Aí nos anos 80, a NBA começou a vender o seu campeonato.
Então nós tivemos aí a sexta NBA, vocês, não sei se vocês são menos 80, vocês dois têm uma parte, vocês não nasceram. Eu nasci no finalzinho. Eu também, nasci no finalzinho. Isso, então. Tinha a sexta NBA, que a gente via um jogo por semana. Eu fui jogar na Itália e toda sexta-feira lá também tinha um jogo da NBA. Uhum. Eles começaram a transmitir as finais da NBA. Eu lembro, eu cheguei a pegar a transmissão com o Luciano do Vale. O que tinha muito era os top 10 da semana, as 10 melhores assistências, as 10 melhores enterradas, as melhores cestas, as 10 melhores... E aí já foi modificando o basquete brasileiro. Porque o jogador ia lá e via um jogo da NBA e via as 10 melhores assistências, ele vinha aqui e queria fazer igual, né? É o efeito Pete Maravich. O Larry Williams, que jogou comigo no Sírio, no Mundial de 79, ele pegou a fase que o Pete Maravich... Vocês já ouviram falar desse cara? Já, né? Com certeza. Claro, com certeza. Jogava no Jazz. Ele era universitário e ele fez 44 pontos de média no time dele. Não sei que universidade que ele estava, mas ele era universitário. E todo sábado, em cadeia nacional nos Estados Unidos, passava-se um jogo e era o jogo do Pete Maravich. Que ele fazia cada uma que parecia duas. Chegava no jogo da noite de sábado, a turma queria imitar o Pete Maravich. Fazer a mesma coisa que eles faziam. Então, no Brasil, aconteceu mais ou menos isso. O moleque, lá nos anos 80, de 14, 15, 16, ele via na televisão as 10 melhores assistências, ele era armador, ele queria dar aquele espaço. Inclusive, eu tinha um jogador, o Leandro Binotto, que hoje em dia não joga mais, que na época eu fui técnico dele, que eu falava assim, olha, isso que você quis fazer é para daqui 15 anos. Tá? Te dava aquela assistência, a bola batia na grade, assim, ninguém entendia nada, batia lá ia para a arquibancada a assistência dele. E de fato, o basquete foi evoluindo e a NBA foi vendo que tinha um mercado no mundo. Então, o Yao Ming entrou na NBA, eles começaram, foi que nem a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 falava assim, precisa de um alemão, nós temos que entrar no mercado alemão, precisa de um alemão que dirige, que guie. Pegaram o Schumacher e entraram no mercado alemão. Eles hoje estão investindo no indiano, lá de 7 pés e 2 polegadas, não é isso? Eu não sei o nome dele. Tá no Kings. Eu também esqueci o nome dele, que é bem... Por quê? Eles querem entrar na Índia. Como eles entraram na China, como eles já estão na Europa. E agora eles liberaram. Então, você vê, a temporada passada, eu comprei o NBA Pass, eu via todos os jogos. Eu também, mesma coisa. Eu também. O pior, você assiste, e eu aprendi muito como técnico, que teve uma fase que a TNT transmitia os jogos. E o comentarista era um técnico da NBA. Tá? Eu não sei, os nomes agora me fogem, porque isso precisa... mas eu ligava a tecla SAP, tirava a narração brasileira, que estava lá também, inclusive, e ficava vendo o jogo transmitido, como fosse transmitido nos Estados Unidos, com aquele técnico falando as coisas. Marcando zona, estou marcando pressão por causa disso, esse passe foi assim, aprendi muito ali também. Né? Isso se globalizou de tal maneira que assim, para encurtar, não vamos encurtar a história porque já está comprida, né? Vou chegar no Pinheiros. Chegou de tal maneira que hoje nós tínhamos lá ano passado o Jorginho, né? Eles queriam saber quanto media a mão do Jorginho, qual era a envergadura do Jorginho, quanto que pulava o Jorginho, quanto tempo ele levava para se deslocar do ponto A até o ponto B e voltar para o ponto A, quanto tempo ele se deslocava do ponto A, do ponto B para o ponto C, do C para o ponto A. Queriam saber isso. Né? Aí vinha um scout e ali o pessoal me falava, ano passado como é que chama o menino que está lá agora no Toronto? Caboclo? Bruno Caboclo?
Isso aí o nego vinha aí toda hora para ver. Eles vinham e falavam assim, agora eu quero ver ele arremessando de 3. Agora eu quero ver 1 contra 1 assim. Agora eu quero ver pick and roll assim, porque eles não podem influenciar no treino, mas eles podem falar o que eles querem, né? Em resumo, eles estão querendo a especialização do jogador. Eles querem saber quanto que o cara pula, quanto que o cara levanta de peso, qual é o tamanho da mão dele, quanto ele tem de envergadura, quanto que ele alcança. Vocês já viram isso no YouTube? Já, até os draft combine, né, que eles fazem essas medições. Draft combine. Eles querem saber, eles não querem saber quando eles fazem isso. Tá? Tudo bem, eu não posso falar do treinamento até sub-15 no Brasil, porque a função do treinamento até sub-15 é ensinar o cara a passar, arremessar, chutar, noção de defesa e noção de jogo, tá? Dali para frente, sub-16 para frente, você tem que ensinar quando o cara vai fazer isso. Quando o cara vai fazer isso, independe de quanto o cara pula, de quanto é o tamanho da mão dele, quanto que é a envergadura, quanto que é isso. O exemplo disso é o Guilherme Giovannone. Exato. Você olha o Guilherme Giovannone perto dos outros caras, você fala, tá bom, vai, bonzinho. Ele é o jogador mais eficiente da liga ano passado. Por quê? Porque ele sabe quando fazer as coisas. Basear isso te dá. Você tem que ensinar para o jogador um conceito de não só de jogo coletivo, de você ver os seus adversários, o seu companheiro, mas também o que você sabe fazer. Se você não sabe passar a bola direito, filho, você não passa. É o Moneyball, né? A coisa de querer botar tudo em estatística. E assim, a gente também está provado que o sucesso está no meio termo dos dois, né? A gente vê muitos atletas da NBA que vão para esses draft combine, arrebenta, o cara pula 40 metros de altura e chega na NBA e aí, né? Não vinga porque não sabe jogar. Exatamente. Mesmo os grandes fenômenos, eu vou citar o LeBron James, o Kobe Bryant, o Shaquille O'Neal, todos eles que foram mais cedo, o Moses Malone, todos eles que foram mais cedo levaram exatamente 3, 4 anos para virar jogador. Já o Michael Jordan, o Larry Bird, o Magic Johnson jogaram, o menino do Detroit, puxa, como eu esqueço, o Isaiah Thomas? O Isaiah Thomas. Os caras jogaram 2, 3 anos na faculdade, né? Na faculdade e já chegaram arrebentando. O primeiro ano do Larry Bird e do Magic Johnson é um final contra o outro. Um é contra o outro. Um foi melhor jogador aqui, outro foi melhor jogador. Os caras já eram determinantes. O Michael Jordan, a mesma coisa. Já chegou cestinha do campeonato. E por quê? Porque eles ensinaram para ele quando fazer as coisas. Porque eu peguei o Magic Johnson veio jogar aqui no Brasil comigo. O Michigan jogou no ginásio da Hebraica e tava lá o Magic Johnson. O cara dando entrevista, ele fazendo papagaio de pirata atrás. Pô, se fosse no dia de hoje, isso aí tinha em Mac, porque não tem mais. É verdade. Mas é uma coisa histórica, né, cara? Bom, para dizer que o jogador hoje, o dirigente hoje, o técnico hoje, eles querem saber a estatística sua, individual. E eles querem fazer o mínimo possível. Então, o pivô quer ganhar o justo dinheirinho dele fazendo pick and roll. Ele não quer entender que ele, quando cai na posição de ala, ele tem aquelas opções. Quando ele está de costa para a cesta, ele tem essas posições. Quando tem o pick and roll, eles têm essa saída. Não. Ele faz o pick and roll e vai para casa. O armador quer ficar com a bola o maior número de tempo possível e acabar num pick and roll que ele faz pique, repique, pique, repique, ou ele vai para a cesta ou ele passa. Vocês podem ver que esse é o basquete brasileiro. O chutador não quer treinar chute.
Ele quer arremessar, porque falaram para ele que ele chuta. Então ele pega a bola e chuta. E assim vai. E assim, o cara que defende, ele só defende, porque ele é defensor. Então ele ganha o dinheirinho dele sendo defensor. Então, na tua opinião, é que o que acontece hoje no basquete é que está formando uma geração de especialistas. Isso. E não de... Sem especialidade, né? Uhum. Porque o cara nos Estados Unidos, para ser especialista, porra, é um especialista. O exemplo disso é o Nenê. Olha o que o Nenê virou. Uhum. O Nenê vem aqui jogar no Brasil, você fala, pô, é o Nenê, poxa, foi. E você vai ver ele jogar no time dele, puta, ele é útil pro time pra burro. Porque ele se coloca numa posição especialista. Uhum. Ele não se importa se a bola vem, se a bola não vem, ele para. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele já sabe o caminho. Aos 13 anos, sei lá, 11 anos que ele tá na NBA, ele sabe direitinho o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Uhum. Mas isso é um especialista pro mercado norte-americano. Sim, sim. Especialista disso, porque eu vi o Nenê jogar no Vasco. Antes dele ir embora. Uhum. Falei, nossa, esse cara vai dominar o mundo. Nós vamos ganhar medalha com ele. E ele fizeram dele um especialista. Por quê? Porque para passar bola, ele já tem outro especialista. Sim. E nós não somos assim. Uhum. Viu? Quando você chega na seleção brasileira, a seleção brasileira está tomando um vareio aí na Copa América. Por quê? Porque ela não está com os especialistas da NBA, está com a turma que só sabe fazer isso, e estamos com enorme dificuldade de ganhar de Porto Rico. Uhum. Ganhar do Canadá. A gente teve um exemplo disso um pouco antes da Copa do Mundo mesmo, né? Que o Brasil acabou não se classificando na Copa do Mundo, acabou caindo muito cedo por causa disso, né? A gente vê que tem um abismo muito grande, sem nenhum demérito aos jogadores que defendem a seleção. É uma puta honra, mas nem que tivessem os especialistas, porque nós temos na NBA especializar os nossos jogadores. Eu vejo, eu lembro do Sandro Varejão jogando em Franca aos 17 anos e vejo o Sandro Varejão, Anderson. O Anderson Varejão jogando aos 17 anos... No Barcelona, né? Em Franca. Não, é verdade, ele foi depois. Ele foi em 17 anos, 16 anos, em Franca. E vejo o Anderson indo jogar no Barcelona, onde ele já começou a se especializar. E vejo o Anderson jogar no Cleveland. E é uma diferença brutal do mesmo jogador, do que ele podia ter sido, do que ele é agora. A mesma coisa é o Splitter. Isso, eu ia falar dele agora. Eu acho que ele foi o caso pior, né? Porque ele estava jogando muito na Europa, e quando ele foi para a NBA, ele virou um Anderson Varejão, especialista em defesa, especialista em pick and roll, e cortaram muito a parte ofensiva dele. Ele perdeu muito com isso, né? Eu joguei um jogo, um Pinheiros na minha primeira fase, eu acho que foi, contra Franca. Ou foi São Bernardo, Data Basket de São Bernardo contra Franca, acho que foi esse, 2000, né? Isso. Sim. O menino tinha 16 anos, ele ia depois que ele ia de ônibus de Franca para Vitória, que era um troço de louco. Pô, o cara jogando, eu falei, que é isso, cara? O cara joga em tudo quanto é lugar. Ele tá em todas. Ele passa a bola, ele vê o jogo de um jeito diferente dessa turma que tá aqui. Desses outros 23 jogadores, esse moleque brilha. Como era o Nenê no Vasco. Como o Thiago Splitter, então, já foi com 13 anos embora, mas ele jogando lá no time dele lá na Espanha, putz, ele levou o time dele na Euroliga. E um timinho bunda, assim, o carro laboral era nada, né? Pois é. E daí você vê os caras lá na NBA, especialista. Daí você pega esses caras, eles vêm pra cá. Leandrinho com 19 anos ganhou o brasileiro sozinho. Verdade. Sozinho. Verdade. Vem aqui na seleção, ele fica querendo pegar o rabo dele. Sabe? Eles ficam. Por quê? Porque tá faltando o especialista que leva o jogo. O especialista porque o Leandrinho já não faz mais isso. O Leandrinho corre que nem um The Flash, né?
E na velocidade, em campo aberto, é imarcável, a especialidade dele. Quando ele tinha o Steve Nash de armador... Sim, facilitava um pouco a vida dele. Quando ele tinha... E quem é o Steve Nash na seleção brasileira? Por mais que a gente fale dos outros, nós não temos o Steve Nash. E lá no Bauru, que eu vi ele ganhar um brasileiro com 19 anos, ele corria e armava e fazia e fazia os outros jogar como... Falei, não, pô, nós estamos no Brasil, nós vamos ganhar umas 15 medalhas nessa época aí. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para ti. A gente... Acho que a tua geração também teve uma expectativa grande, né? Principalmente depois do que teve do sucesso do Pan-Americano, mas essa geração do Varejão, do Thiago Splitter, do Huertas, que para mim joga muito, do Marcelinho Machado, do Guilherme Giovannoni, também criou uma expectativa muito grande quando eles ganharam o Pan-Americano, se não me engano. E todos eles muito novos, né? Mas o Pan-Americano já não era mais o Pan-Americano. Aí nós entramos... Sim. Nós entramos no conceito de competição-alvo. Você pode ver que nos anos que precedem a Olimpíada, a competição-alvo é essa que eles estão jogando agora, é a Copa América. Sim. Tá? A Copa América acontece antes ou depois do Pan-Americano. Uhum. Então, vocês que são bons de estatística, vocês peguem as estatísticas dessas duas competições nos anos que o Brasil não se classificou para as Olimpíadas e vejam. O que vocês vão ver? Que quando o Pan-Americano é antes da Copa América, porque quem classifica para a Olimpíada é lá na Copa América. Certo? Uhum, isso. Quando a Copa América depois do Pan-Americano, o Brasil ganha o Pan-Americano e toma um vareio na Copa América dos times que ele ganhou no Pan-Americano. Por quê? Competição-alvo. A competição-alvo naquele ano é a classificatória para a Olimpíada, que nem hoje agora. Hoje, os negros estão no máximo da forma agora, para disputar essa Copa América e classifica para a Olimpíada, não é isso? Isso. Depois acho que... Acho que a gente nem precisa classificar, né? A gente já está... A gente não precisa classificar. Mas quem ganhou o Pan-Americano? Sim. Pois é. Quem ganhou esse Pan-Americano que você falou aí? E a Copa América, o que aconteceu? Tá horrível. Isso. Quando era invertido, acontecia o contrário. Tá? Os caras estavam na maior forma da paróquia na Copa América e o Brasil não se classificava. O Hélio Rubens queria bater em todo mundo, porque agora não sei o quê, e eles ganhavam o Pan-Americano. Porque os times já nem iam mais. Porque já estavam classificados para a Olimpíada, eles nem vão. O Pan-Americano a gente ganhava. Tá vendo? Ganhamos o Pan-Americano. Competição-alvo. Copa América. Hoje, uma das coisas que eu sou bem curioso, assim, né? A gente vai estar primeira vez não, mas vai ter uma Olimpíada aqui no Brasil, né? E a gente fica curioso para saber quanto é o desempenho da seleção, né? E é uma coisa que a gente fica um pouco preocupado, porque a gente vê o Manhã testando muitos garotos novos, né? E a mesma coisa que eu estava falando para ti antes, quando a gente teve esses exemplos aí da Copa América do ano passado, até aconteceu um pouco disso ainda dentro do próprio Pan-Americano, que o Brasil acabou ganhando, mas a gente vê um abismo de capacidade muito grande entre os nossos jogadores, né? No papel, se a gente for analisar jogador por jogador, a gente não tem um time ruim, pelo contrário, acho que a gente está nos top 5 aí do mundo, né? A gente é melhor que outros, que uma Alemanha, a gente é melhor que uma Austrália, a gente é melhor que uma Sérvia, que uma Lituânia, mas ainda está abaixo de um Estados Unidos, está abaixo de uma Espanha. Até quão longe assim você acha que o Brasil chega nessas Olimpíadas? É uma questão toda assim, quando você fala essas coisas que a gente está acima desse ou abaixo desse, eu não concordo. Eu não concordo por quê? Porque eu pergunto para você, o Brasil joga no máximo da sua capacidade? Olha, aí já é uma questão
Se você pegar, porque nós não podemos falar de condição de treinamento, tá? A CBB, com todos os defeitos que ela tem, históricos, tá? Entrar nesse assunto, outras gestões para trás, ou que vai vir para frente, na minha época, eu sei cada história cabulosa da minha época, gestão, que é um absurdo. O Bala na sexta sempre acaba divulgando. Na época que nós ganhamos o Pan-Americano, sei cada uma que parece duas, mas nós fomos lá e ganhamos o Pan-Americano. Né? E o que a CBB na época fez? Botou a gente um mês antes em Houston, Texas, na Universidade do Rolando. Pagou pra gente treinar lá. A gente fez jogos amistosos com equipes de jogadores da área de Houston, que jogavam na Europa. O Bill Fitch, que era técnico do Houston Rockets, viu esses jogos e convidou a gente a gente ia fazer 5 jogos, nós fizemos 6, porque o 6º jogo foi contra o pessoal que estava em teste no Houston Rockets. Porta fechada, placar desligado, porque o cara estava com medo de tomar cacete. Por Deus, pode perguntar. E nós fomos lá e ganhamos um Pan-Americano. Os caras que deram ele. Então nós nunca tivemos problemas com o treinamento, com as viagens, com os deslocamentos, porque os caras garantem. Não pode falar que não teve condição de treino. E toda vez fica um gostinho de quero mais. Um gostinho de poderia ter feito mais. Legal. Um gostinho de, puxa, a vida estava indo tão bem e perdeu. Do mesmo jeito que você falou, a gente não é inferior à Alemanha, nós já perdemos do México, República Dominicana, sei lá, teve a penúltima, não essa Copa América. A gente perdeu para Jamaica, né? Perdeu para Jamaica. Se o basquete do Brasil é assim, imagina o da Jamaica. Mas a minha dúvida, então, é a seguinte... Desses caras, então, no papel, quando a gente fala o que a gente gostaria que eles estivessem jogando e o que os outros nós sabemos que jogam, a gente se enquadra onde a gente quiser. Não bobeia que nós ganhamos. Tá? Não bobeia, porque Estados Unidos, com tudo isso que eu estou falando, o time que a gente mais faz jogo apertado, que os Estados Unidos faz mais jogo apertado é com a gente. Isso é verdade. O jogo tá no pau, assim, ganharam de 15, mas, a 35 minutos de jogo, tava 6 pontos, nós com a bola na mão. Tá? Nós perdemos um jogo para os Estados Unidos antes da Olimpíada, né? Eu lembro do que tava até o Obama, né? Nós perdemos um jogo para os Estados Unidos no Mundial da Turquia. Também. E o Manhano não tirou um tempo, pediu um tempo pro Coach K. Pode ver, nós estamos na frente, os Estados Unidos faz a cesta, nós vamos para o ataque, nós vamos para o ataque, erramos, ele pede tempo. Aí os Estados Unidos erra, ele tira o tempo. Nós erramos, ele pede tempo de novo. Os Estados Unidos erra, ele não tira o tempo. Nós erramos, os Estados Unidos para o jogo, você faz uma cesta, é o tempo do Brasil para ele. Pro Coach K, com 8 pontos atrás, ele virou o jogo nesse tempo, perdemos de 3 pontos. No fim, o único time que acontece isso, até bem pouco tempo atrás, é o nosso. Então, assim, eu acho assim, basquete não é democracia, tá? Mas também não é ditadura. Você não pode... agora nós vamos decidir, nós os jogadores, como é que nós vamos fazer, como também vocês têm que saber quem é o general, já ouviram esse discurso? Quem é o comandante e quem está disposto a seguir as ordens do comandante. Que tem que fazer o que o comandante manda. Basquete não é assim, principalmente o brasileiro. Porque o basquete brasileiro sempre viveu e sempre vai viver da criatividade e intuição do seu jogador. Você quer fazer o jogador treinar direito, dá o melhor treinamento apropriado para aquele jogador.
que está uma coisa cada vez mais difícil porque o jogador está querendo se especializar. A gente acaba voltando para o discurso que a gente estava tendo antes. Isso, já começa esse discurso outra vez, porque o cara, tá bom, o meu negócio é pick and roll, meu. Eu faço o bloqueio e vou lá dentro. Né? Eu faço e vou lá dentro. Ou então eu faço e chuto de 3. Então você acha que hoje, assim, uma coisa que a gente sente às vezes, né, que eu fui muito crítico anteriormente de jogadores que tinham, não vou falar um certo receio, mas fazer um certo corpo mole de jogar pelo Brasil. A gente respeita, obviamente, os problemas de cada um, né? Cada um é cada um cuida do seu, cada um sabe onde mete seu nariz. Se o cara acha que pode jogar, ou se ele não pode jogar, ou se ele tem alguma contusão, todo mundo tem o seu direito de fazer o que quer, mas você acha que hoje, então, falta um pouco, obviamente guardados, a gente sabe que tem gente que gosta de defender o Brasil e lutaria, como eu lutaria se eu estivesse no lugar do cara, né? Mas por defender o Brasil, mas você acha que falta um pouco de envolvimento, de realmente o cara ter um pouco mais de gana de defender a seleção brasileira do que era, por exemplo, na tua época? Não. Eu acho o seguinte, o mundo está mudado. Isso que você está perguntando, você pode perguntar para qualquer na seleção nacional do mundo. Os Estados Unidos mudaram o sistema, pressionaram a FIBA para mudar o sistema de classificação para Mundial e Olimpíada justamente por causa disso. Por quê? Os Estados Unidos teria que disputar a Copa América se o Mundial não classificasse para a Olimpíada. O campeão mundial está classificado para a Olimpíada. Os Estados Unidos manda a equipe B. Quando manda? Mandou agora nessa Copa América? Nem mandou. Tá? O campeão mundial, o campeão olímpico está classificado para o Mundial. Isso significa que a cada 2 anos, o jogador americano, que são... Nós temos 30 caras. Se você contar todos os jogadores brasileiros, dá um número em torno a 30 que pode jogar na seleção brasileira. Tá? Eles têm 300. Então, desses 300, o Kobe Bryant já fez questão de jogar ser campeão olímpico 1, 2 vezes. Agora tá bom, obrigado. Mesma coisa o LeBron James, mesma coisa outra. Só que daí eles levam o Kevin Love, o Kevin Durant, você nomeia aí essa seleção aí dos caras. Tem pelo menos umas 5 opções em cada posição. Né? Eles têm 300 caras em condição de ir para a seleção A. Tem 300. Os caras da NBA. Você pega os caras da NBA, os jogadores de franquias, são 30 times. Cada time tem 3, tem 90, 100 caras que A primeira vez que eu vi o Kevin Love jogar, eu falei, então, ele é hoje é o meu ídolo, né? Você mexeu no... o cara apareceu lá, onde nós estamos? O que esse cara tá fazendo? Kevin Durant fez? Né? Nós temos jogador contado. Então, e outra, esse jogador tem que vir todo ano aqui. Aí, esses caras que a gente acusa, que não vem, que não tal, não sei o quê, que agora... Tem um descanso, né? O cara começa dia 1º de outubro, e se ele for até o fim, como é o caso, por exemplo, do Leandrinho, ele vai até no junho. Por aí, dessa vez ele foi até junho que ele foi campeão, graças a Deus. Né? Pois é, então, se ele for vice-campeão, imagina. Aí ele tem vários compromissos econômicos. E a preparação lá começa bem cedo também. Outro jogador, você tá assim, eu sou jogador do New Orleans. New Orleans? Não tem? Né? Tem o Pelicans. New Orleans, tá bom? Eu sou jogador, eu tenho uns lapsos assim, porque as minhas ideias vão muito muda. Antigamente era fácil decorar os nomes do time da NBA, hoje em dia não dá mais. Golden State, vai, pronto. Eu sou o jogador do Golden State, eu sou o 10º jogador do Golden State, tá? Muito bem, Marcel de Souza. Tô lá fazendo meu treino direitinho. A Nike chega falando assim, vai ter um evento em São Francisco, você precisa ir lá com a gente. Nós vamos te dar $20 mil.
bem mais, hein? Não, sou 10º jogador. Ah, sim. Aí você vai no evento, 2 horas, né? O cara te leva, certo? São Francisco, tá ali perto, tal, vai, 20 mil dólares, obrigado. Aí vai ter a loja local do International House of Pancake vai fazer uma propaganda, precisa de um cara da NBA, você vai, 50 mil dólares. Aí, meu filho adora o Golden State e eu quero fazer uma surpresa para ele, eu quero que você fique lá, você vai em casa, na festa dele, fique 40 minutos, te dou 10 mil dólares. Uhum. Tudo isso acontece durante a temporada e depois dela. Sim. Tem os NBA Cares da vida, né? Aqueles eventos. Coisas da franquia, da instituição. Então, o jogador não é que nem na minha época, que eu treinava das 8 às 11, e ia para casa, almoçava, dormia, ia treinar das 5 às 7, podia sair, ficava vendo televisão até acabar os programas, porque na minha época acabavam os programas, e vou e só faço isso. De vez em quando pintava uma propaganda, né? E era aquele dinheirinho do basquete. Não é isso. O cara é uma firma. Uhum. Ele é um nome e ele vai. Isso é o 10º jogador. Você imagina o jogador. O jogador Steph Curry, né? O Curry e o amigo dele lá, o número 2. O que acontece com eles? Né? O LeBron, o Michael Jordan. Uhum. Né? O último ano do Michael Jordan, imagina o que ele atendeu a coisa pública. O Michael Jordan comprou um restaurante para ele jantar com os amigos, porque ele não podia. Até os próprios jogadores, por mais que eles não sejam tão importantes para a franquia, né? Se eles forem ainda internacionais, como é o caso do Leandrinho, por exemplo, a NBA faz uma pressão bem grande para que eles sejam embaixadores da NBA no país deles, né? Então sempre tem evento, tem essas coisas que acabam. O Varejão vive aqui, né? O Varejão é um dos que mais faz esse tipo de coisa. Então, aí, filho, você pega esse cara e fala assim: agora você vai treinar. Quanto tempo treina a seleção? Você vai treinar 50 dias com a seleção brasileira e fazer 15 jogos amistosos antes da Copa América. Não dá. Aí você fala, porque, você já tem tudo isso nas costas, já tem pelo menos 100 jogos da NBA nas costas, você joga 4 vezes por semana, você pega avião e vai jogar. Hoje você está em Los Angeles, amanhã você está em Dallas, e depois da manhã você descansa e vai jogar em Miami. Se você não mandar, você é para jogar na Inglaterra, né? Igual eles fizeram, né? Você vai jogar no Japão e volta. Você pega para esse cara e fala assim: agora você vai treinar 50 dias, 45 dias, 40 dias, e ainda vai disputar o torneio da amizade aqui, o jogo não sei o que ali, e a Copa América aqui, para classificar para a Olimpíada. Os americanos não estão fazendo isso. Claro, tá mais fácil para eles. O Paul Gasol não vai mais. Né? Vai, por quê? Já foi 500 vezes, peraí, vai o outro aí. Cansou. Ele tem 60 jogadores. Tá? E nós botamos a culpa, né, do nosso fracasso na não ida dos jogadores. A Copa América passada perdemos 4, o homem desceu do avião e falou: eu sou responsável, mas aqueles caras não foram. Isso é uma coisa que, assim, eu gosto muito do Manhano, mas às vezes ele tem umas atitudes meio estranhas, principalmente em relação ao elenco, né? O Bala fala isso algumas vezes, né? Que o maior ativo do basquete brasileiro são os jogadores, né? E às vezes o Manhano, ele gosta de dar umas cutucadas em outro jogador e esquecendo que eles são o que carrega o time no final das contas, né? Não adianta ter o Manhano lá. Além do que eu tenho uma mania, né, de jogar isso para a imprensa, né? Além do que eu tenho grandes restrições o jeito de jogar do Manhano. Um jeito que dá muito certo para argentino, mas que é provado pela própria a carreira dele depois do sucesso dele na Argentina, que ele não serve. Ele foi para a Itália, não serviu. Ele veio aqui para o Brasil, queria ver ele dirigindo no Campeonato Brasileiro.
Ele quase dirigiu o Minas. Juro que eu queria ver. O que ele ia fazer? Se... Jogadores. Mas aí, por exemplo, ó, aí, o Brasil ele ficou um bom tempo sem o Manhano. Não estou falando que o Brasil conquistou a vaga olímpica por causa do Manhano. Acho que o Manhano foi um dos fatores. Mas o Brasil teve uma série de técnicos brasileiros que passaram entre o final da tua geração aí, da Olimpíada de Atlanta para frente, né? E que não tiveram tanto sucesso, apesar de ter um estilo 100% brasileiro. Então, o problema é justamente esse. Você vê o Manu jogando no San Antônio, é uma coisa. Você vê ele na seleção da Argentina, é outra. Você vê o Escola, eu acho que dá para ver mais isso. Né? Você vê o Escola jogando no Indiana, é uma coisa. E você vê ele na seleção argentina, é outra. Por quê? Porque eles não perderam a sua essência. Quando eles estão lá nos Estados Unidos, e eu ainda vi o Manu jogando em Bolonha, quando eles estão na Europa, eles jogam, você fala, gente, você vê o Laprovítolo aqui, o que fez? Ele não perdeu a essência dele, ele leu como é que era o basquete brasileiro e arrebentou a temporada passada. Você vai ver o Laprovítolo jogar na Argentina, você fala, é outro cara. É o Laprovítolo, mas está jogando diferente. Ou será que vocês não concordam? Vocês têm que concordar comigo. Eu concordo, Marcelo. Eles não perdem a essência deles. O que acontece o que aconteceu e que eu brigava, que eu briguei, que eu me indispus, tem o técnico que olha para mim torto até hoje, das coisas que eu falo, que eu me queimei, porque eu falava que, é que você quer fazer do basquete internacional o campeonato brasileiro. Você quer jogar a Copa América, você quer jogar o torneio de classificação olímpica, você quer jogar o Mundial, porque na época não podia falar nem da Olimpíada. Como você disputa o jogo no seu clube? Você quer ir lá pressionar o juiz não tá nem aí pra você. Você quer ir lá e fazer o jogador, que o jogador sofra falta toda hora. Você quer fazer aquelas jogadas que tinha aqui. Os caras lê tudo, vá tudo. Hoje em dia o mundo é uma coisa só. Mas, Marcelo, eu acho que... Você não pode jogar um campeonato internacional sem reconhecer o jeito que o mundo está jogando. É a coisa que os argentinos fazem melhor. Você tem razão, Marcelo. Mas, assim, até em base, sobre o que você está falando, você acha que tem algum técnico aqui no Brasil que ia conseguir passar isso, dar essa filosofia para a seleção brasileira? Eu tentei, tá? Eu não resisti. Eu não resisti a um ano de Pinheiros. Porque o ambiente quer mudança, vê que não está tendo resultado, mas não quer mudar. Eles querem continuar jogando do mesmo jeito com um resultado diferente, baseado num resultado anterior que não é, vamos dizer, certificado, validado em competição de grande porte. A gente teve um exemplo, acho que talvez, tentando simplificar o que você está falando, né, a gente teve o Pinheiros, ele foi campeão alguns anos atrás da Sul-Americano, né, e enfrentou o Olympiacos no Campeonato Mundial, e o Olympiacos passeou aqui, né. O Olympiacos tinha uma semana de treino, né? Exatamente. Então, você vê que os estilos eram bem distintos. O Olympiacos ele jogava. E o Pinheiros não tinha um time ruim, muito pelo contrário, tinha um time muito bom. Né? O time do Pinheiros que ganhou a Liga das Américas era sensacional. Tá? Isso faz parte de uma coisa que está acontecendo no Brasil, que é muito importante, que é a Liga de Clubes, o NBB. Certo. Por quê? Porque quando os clubes foram avançados e tomaram rédea disso aqui, eles evoluíram o basquete nos clubes. Então, os clubes começaram, o Brasil começou a recuperar a hegemonia
nas Américas. Que tinha perdido para a Argentina, né? A gente tomava aquela vareia de Argentina que, nossa senhora, agora a gente só não ganha, não perde deles mais. Por que a gente não perde deles? Por causa da Liga de Clubes. A Liga de Clubes é altamente avançada, tanto é que a NBA veio para cá. É o primeiro, né? O primeiro campeonato que a NBA está patrocinando diretamente. Ele olhou, porque a NBA começou a vir, os agentes começaram a ver, né? Que é outro problema nosso que nós temos, porque os jogadores jovens, eles não querem jogar o NBB, eles querem jogar o LDB. Porque a Liga de Desenvolvimento é onde vem os scouts. Olheiro. Que os olheiros, o que os olheiros querem? Querem treinar os negros para pular mais, para correr mais, eles não querem ver o NBB. Eles têm a NBA, eles querem ver a LDB. Então o jogador, e eu tive muito problema isso do Pinheiros, o cara não quer, ele quer a posição no time titular do Pinheiros adulto, mas ele quer só jogar para valer no LDB. É um trampolim, né? A Liga Brasileira virou uma liga de... É uma ponte, né? Porque você... Sim. Na minha época, eu fui titular da Seleção Brasileira com 19 anos, depois de ficar 3 anos no banco, mas no meu clube, eu com 16 anos, eu já era o cestinha do Campeonato Brasileiro, Paulista, Brasileiro de Clubes. Hoje em dia não é assim, não. Se não me engano, você foi campeão mundial com o Sírio sendo reserva da seleção, né? Não, Ô, filho! Como assim, sendo reserva? Foi em 79. Não, da seleção. Em 77 eu já era titular da seleção. Então eu tô errado. Entendeu? Eu entrei em 73 e virei titular em 76. No pré-olímpico de Hamilton, que nós perdemos porque o Biratã quebrou a mão. Entendeu? Então eles querem, eles pulam algumas etapas, né? Etapa. Aí os caras da entrevista falam assim: não fui aproveitado. Por quê? Porque o cara não chega no meu treino, ele não treina. Ele quer jogar lá no outro. Ele acha que jogando naquele nível ele vai ser titular aqui. Chega aqui no treino, os mais velhos, pega os caras, vai jogar quem treina. Então, várias coisas eu tentei fazer no Pinheiros, para voltar ao assunto Pinheiros, e não consegui, porque a turma queria mudança, né? Vamos ver, vamos fazer, mas não queriam mudar o jeito de ser. E isso vale para o nosso basquete nível seleção. Os caras querem chegar lá na seleção, olha o que está acontecendo agora na Copa América. Querem ir lá e jogar como se joga no Brasil. Não consegue. Não dá. Bom, Marcelo, a gente já está agora com... A gente acabou pedindo para você meia hora, a gente já está com quase 1 hora de papo. O papo tá bom. Gui, você queria... A gente estava conversando aqui, você queria falar alguma coisa com o Marcelo? Marcelo, eu tenho uma pergunta um pouco fora aí do cenário brasileiro e das questões que a gente discutiu. Hoje você, como espectador aí do basquete e tão apaixonado quanto nós aqui, qual é o jogador que mais te agrada? Você vê jogar, você acompanha? De hoje? De hoje, que tá jogando atualmente. Eu não tenho nenhum jogador. Você diz da NBA ou você diz... Pode ser. Cenário mundial. Eu gosto muito de todo mundo gosta de todos, né? Tem o pessoal da Europa, o basquete europeu que eu gosto muito, e gosto dos ídolos que todos gostam. Um que eu me surpreendi muito, que eu não gostava do tipo, é aquele Hernandes da Espanha, né? Esse cara aí, mas puta, o cara é bom pra burro. Eu vi aqui no Campeonato Brasileiro, eu vi o Laprovítula, eu fiquei assim, apaixonado pelo jogo dele, eu falei, pô, o cara joga pra caramba. A NBA não tem como fugir dos craques, assim. Eu acompanhei o Stephen Curry desde o início, no college, vejo a transformação dele. Eu gosto muito do esquema de jogo que está em Nova York agora, que eu adoto. Do triângulo? Mas eu não tenho mais nenhum Michael Jordan, sabe? Você fala assim, eu falo fulano. Uma unanimidade, né? Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, você ia falando, né? Eu gostava muito da época do Scottie Pippen, do jeito que ele organizava as coisas, do jeito que ele fazia, da defesa dele. Então eu não tenho hoje, você fala assim, esse.
Né? E, aliás, isso faz parte o basquete mundial está ficando assim, né? É difícil você ter um time com um cara, o LeBron paga o preço disso aí, né? Porque ele leva, você vê, o Cleveland não tá com ele, ia para a final, ele saiu, o Cleveland quase foi, tivesse um rebaixamento. Eu ia falar isso agora, tava na Série B. Ele voltou, o Cleveland foi para o final. Uhum. Mas não ganha, né? Entendeu? Ele foi ganhar, ele teve que sair de Cleveland, porque esses caras considerados franquias, né? O cara faz triple-double de média e é considerado um perdedor porque nunca ganhou um campeonato. Né? Então é muito, muito forte isso nos Estados Unidos. Então não pode se falar dele isso. Né? Steve Nash foi um desses, né? Que o cara foi 2 vezes MVP, nunca ganhou nada. Tem vários, assim, né? Reggie Miller acabou de fazer 50 anos. Isso, Reggie Miller. Então você pega vários, assim, que tiveram sucesso financeiro, sucesso da carreira, o cara fala, perder, loser! Eu olho assim, as estatísticas americanas, você fala assim, mas não é possível, o cara fez triple-double, o outro fez double-double, o outro pegou 15 rebotes, perderam o jogo, como é que é? Aí você vai olhar o outro, tem 3 que fazem triple-double, outro... assim, outra que eu percebi, assim, eu achava assim que eu voltei de técnico, eu achava assim, um jogador que nem o Chamel, por exemplo, né? Eu falava assim, bota pressão na bola, entendeu? Pressiona a bola quando ele tiver com a bola, marca não sei o que. Pô, o cara faz com a cesta que ele quiser, o Chamel. Você imagina o cara da NBA, né? Entendeu? O Kobe Bryant tem até no Facebook, você vê uns caras imitando o Kobe Bryant que ele joga contra 4, né? Que todo mundo fecha nele, ele ainda faz. Né? Um moleque imita o Kobe Bryant, imita o Harden. Eu já vi isso aí. Porra! Hoje em dia, cara, o cara tá inteirinho marcado, levando falta do pescoço para baixo, sobra um punho. Ele faz. O release dele é tchau. Sexta. Kevin Durant é campeão de fazer isso. Eu acho ele um dos mais impressionantes, inclusive, né? Daí você faz. Eu uma vez eu jogava na Itália e eu fui, tinha uma revista lá que se chamava Super Basket, né? Super Basket. E eu fui de repórter da Super Basket para ver jogo na NBA, em 89 isso. E eu assisti Los Angeles contra Denver, no Fórum de Los Angeles. Aí botaram a gente lá no lugar de... Acho que o Karim jogava ainda, né? 89? Foi o ano que o Karim acabou. No ano seguinte foi o Divac. Então, nessa semana que o Karim ia acabar, eu já vi o jogo. Aí, o sistema de estatística era muito legal, né? Alô? Porque vinha, assim, terminar... Tá me ouvindo? Agora eu tô sim. Deu uma falhada, mas... Oi? Deu uma falhada, mas voltou já. Vinha uma menina do Lakers, fazia um papel mimeografado das estatísticas à mão. Com cheiro de álcool, hein? Porcentagem de tiro, né? Bem. Pontos, rebotes, ofensivos, defensivos, assistências, o básico, né? E a menina entregou aquilo lá para mim, e o Magic Johnson tinha 10 pontos, 11 assistências e 9 rebotes. Primeiro quarto. Eu tenho essa estatística final até hoje aqui em casa. Aí ele começou o segundo quarto, ele pegou um rebote e falei, pronto, triple-double do Magic Johnson. Ele fez 28 pontos, 24 rebotes, 27 assistências. Pelo amor de Deus. Não forçou uma bola. Se eu falar para ele, forçou o jogo? Não forçou. O jogo passava por ele. Então, naquela época, lance livre, ele estava com média de mais de 90%, ele não errava lance livre.
Então ele fez lá 27 pontos. Tá? Casual, assim. Rebote ele pegava na colocação os que vinham, ele pegou 22. E assistência ele deu 27. Aí nós fomos no vestiário. Ver o cara. Enquanto os caras estavam lá, o Abdul-Jabbar já tinha ido embora, né? Ele passou assim, pronto, já embora. Entramos no vestiário, ele estava dando entrevista de toalhinha e gelo no joelho. Tá? Antes de tomar banho. E o bando de repórter, tudo ali em cima dele. Homem, mulher, fotógrafo, tudo lá em cima, no vestiário dos Lakers. Eu olhei bem para ele, assim, olhei o tipão, falei, é do tamanho do Israel. esse cara tem o tamanho do Israel. Como pode, né? E ele fez um triple-double de 20. Né? 20. Falei, porra, não dá, né? Não dá. Daí quando ele veio naquele, não sei se vocês lembram que teve o desafio Oscar Magic. Claro. Eu lembro disso. No fim, nós terminou tarde lá no Rio de Janeiro, era num ginásio longe, numa outra cidade, eu nem sobrou só um restaurante em Copacabana, na beira da praia, fomos todo mundo lá. E eu sentei do lado dele, conversando, e eu perguntei, porque nós ganhamos 5 jogos, né? Nós ganhamos o primeiro e não ganhamos mais, porque ele não deixou. Porque ele ia passando, chegava na hora, ele decidia. Eu falei assim, parece que eu tenho a impressão que você sabe sempre quem é o cara que vai fazer a cesta, né? Se é você ou se é os outros. Né? Assim, aí o cara faz na hora H. Ele falou, é isso mesmo. Eu sei direitinho, eu vou vendo o jogo, eu sei direitinho qual é o jogador que eu tenho que passar em determinada hora. Ele leva todos os jogos, imagina. Coisa de louco. Se você pudesse, hoje o Marcel técnico tem um cara desse no time, você ia querer ter, né? Eu Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Depende, ele tinha que saber quem era o comandante. Justo, né? Quem era o soldado. Tem que reconhecer quem é o comandante. Você está disposto a participar de uma equipe assim. E os soldados têm que obedecer. Tá bom? Certinho, Marcel. Olha, cara, agradeço demais o papo de hoje mesmo. Agradeço de novo o tempo. 1 hora de papo, hein? Pois é, 1 hora de papo. Mas valeu a pena. Para mim, para o Gui, com certeza, e para todo mundo que vai assistir aí. Você me manda o link. Com certeza. A gente vai subir hoje, né? Amanhã, hoje é dia 25, amanhã, dia 26, já deve estar disponível no YouTube. Aí eu compartilho com você, com certeza. Eu imagino se fosse, se tivesse aparecendo na minha cara aqui, eu falando. Mas tá bom. Marcel, obrigado de novo, cara. Obrigado mesmo pela presença. Vocês, viu? Imagina, Marcel, é uma tremenda honra. Não tenho nem palavras, viu, cara? Tá bom, querido. Se precisar, estamos. Opa, estamos aí também. Tá bom, então. Obrigado, Marcelo. Até mais, tá bom, cara. Querido. Abraço, viu? Valeu, tchau, tchau. Vamos parar de gravar e vão falar comigo ou acabou? A gente vai parar de gravar agora. Deixa eu botar aqui.